em função, em função dos efeitos da Revolução Industrial na sociedade. Havia um campesinato desalojado das terras da nobreza, que migra e vira uma mão de obra barata, que, que torna uma sociedade muito desequilibrada socialmente, muita miséria, muita fome e uma exploração muito grande, que ela começa com a Inglaterra no século XVIII, se espalha no primeira metade do século XIX para a França, Alemanha e depois para toda a Europa Ocidental, e o Império Czarista tenta também aplicar isso para a sua, o seu país. E, claro, isso vai gerar críticas. Entre essas críticas, dois dos grandes socialistas, considerados os criadores do socialismo científico, que são Marx e Engels. O primeiro é esse aqui, o primeiro da esquerda, Engels é o do meio, e esse é o Lenin. Tá? Esse é o Engels, esse é o Engels e esse é o Marx. São 4 obras deles. Estão me ouvindo? Ok? Então, a questão social transita entre a utopia, os socialistas utópicos que tinham um embasamento relacionado um pouquinho com o livro do século XVI, que era a Utopia, de Thomas Moros. Tá? Eles têm uma relação com uma sociedade desejada, mas sem caminhos para chegar nela, e a luta de classes, a luta política, que são sindicatos, partidos e luta política. Então, esses movimentos sociais e políticos começam a fazer propostas para criar uma justiça social maior na sociedade capitalista que está nascendo aqui de uma forma industrial. Já existia uma sociedade capitalista, mas não era de numa estrutura industrial. Claro, dentro dos oprimidos explorados do sistema, havia algumas minorias. Uma delas eram os judeus. Tá. Como é que os pensadores sociais viam os judeus? Eu vou retroceder para os pensadores iluministas, que são do século XVIII, e alguns até transitando entre o XVII e o XVIII. Tá? Eles não são ainda pensadores do capitalismo industrial. Tá? Alguns deles são claramente, a visão é claramente depreciativa do judaísmo. O exemplo, Voltaire, que é um cara considerado assim um iluminista, um cara como o iluminismo, a ideia de iluminismo é de luz, ou seja, um cara que ilumina o pensamento ocidental com a sua inteligência, defendendo a liberdade. E no dicionário filosófico dele, ele chama o povo judeu de ignorante, bárbaro, cheio de superstições. Mas atenua a sua crítica dizendo que os que perseguiam eles estavam errados, porque mesmo assim não se pode fazer mal para eles, queimá-los na fogueira. Mas ele tem uma posição depreciativa do judaísmo em si. Outros 2 famosos desses pensadores iluministas, todos do século XVIII, é o Montesquieu e o Rousseau. O Rousseau, no Espírito das Leis, que é um ensaio célebre, ele chama o judaísmo de religião da ignorância e chama os judeus a deixarem de ser judeus para virarem homens da ilustração, filósofos. Rousseau, para Rousseau, os judeus receberam o seu maior líder, ou seja, Moisés, costumes e usos inconciliáveis com das outras nações. Ou seja, o discurso deles não é diferente do antijudaísmo que havia em Alexandria, por exemplo. Essas falas, os pensadores gregos, pensadores da filosofia greco-romana, falavam isso, que os judeus tinham costumes inconciliáveis, que eles segregavam. E aí diz Rousseau, Moisés sobrecarregou a esse povo ritos, cerimônias particulares, incomodou de 1000 maneiras para mantê-lo em bom estado e torná-lo sempre estrangeiro entre os outros homens. Então, a gente vê aqui um mal-estar
mesmo nesses filósofos iluministas. Então, os judeus estão aqui com um problema que é, se quiserem se integrar, precisam se desintegrar. Se quiserem ser parte da sociedade burguesa, eles têm que deixar de ser judeus. Então, não é uma solução para a questão judaica. A questão judaica é muito complexa. Então, tem que encontrar um outro parâmetro, um outro caminho. Isso é simplesmente acabar com os judeus e o judaísmo. Muito bem. Aí, o Fourier, que seria um socialismo utópico, tá? Um dos fundadores do socialismo francês, chamava os judeus de parasitas, mercadores e usurários, e afirmava que a sua emancipação viria a configurar o mais vergonhoso de todos os recentes vícios da sociedade. Então, o socialismo tinha uma herança. Já não falo da medieval, já não falo da cristã medieval, mas do iluminismo do século XVIII, que é a fonte que os socialistas beberam. Eles recebem do iluminismo não só o anticlericalismo, que é contra a igreja, tá? O socialismo tinha muita crítica à igreja, mas reproduz o antissemitismo secular que encontramos no pensamento não só de Fourier, mas de Toussenel, Leroux e Proudhon. Aí como é que ficam os judeus no socialismo? Bom, o Marx, aqui eu tinha, deixa eu só fazer uma coisa. Bom, está dando para ler aquela escrita laranja? Ah? Professor Sérgio, nós estamos vendo ainda o terceiro slide. Mas conseguimos ouvir perfeitamente. Não, mas peraí. Como é que pode ser? Aqui, estão vendo a origem judaica de Marx? Não, ainda não. Estamos vendo o mesmo slide, o terceiro slide que mostra os livros, o Manifesto Comunista e os outros livros. Peraí. Mudou? Não. Não. Ele tem que clicar no slide. Mudou? O senhor está clicando próximo slide? Próximo slide? Tô. Peraí. Não sei o que está acontecendo. E se clicar em cima do próprio slide? Agora? Não mudou, professor. Ai, meu Deus. Professor Sérgio Feldman, talvez eu vou te passar um comando, não sei se o senhor vai conseguir resolver com esse comando. Tenta dar um Ctrl L. Ctrl L. L, Não? Não. Aqui pelo menos para mim não. Mudou? Não mudou. Good. Tenta fechar e abrir novamente. Eu já fiz isso, né? E depois eu fiquei perdido aqui. Fica esperto, Luzinha. A gente Agora mudou. agora apareceu. Apareceu agora. Tá. Apareceu Então, e ficou grande. e agora? Sim. Mudou também? Sim, está mudando, professor. Tá. Então, o preconceito dos pensadores iluministas... Pode voltar aquele outro slide, professor, anterior a esse? Esse. Tá? Os judeus seriam uma das minorias que eram segregadas e oprimidas no sistema que estava surgindo. E aí eu coloquei como pensavam o Voltaire, o Rousseau e o Montesquieu. Sérgio, você está no slide número 2. Você tem que ir para frente.
Você está no Não, slide 2. não, Eu não estou no slide Não. número 2. Ok. Eu não tô, você está vendo o 2 só? Eu estou vendo sionismo e socialismo. Não, mas estão todos como sionismo e socialismo. Todos eles estão Ok, ok. tá? Voltei aqui. O Voltaire, o Rousseau e o Montesquieu, todos colocando os judeus como um povo atrasado, anacrônico, que não queria se integrar na sociedade. E aí vieram os primeiros socialistas e herdaram esse pensamento. É o Fourier, mas não só ele. Todos os socialistas utópicos enxergavam dessa forma o judaísmo. Até aqui, o slide está no Fourier? Tá? Sim, tá no Sim, Fourier. Charles Fourier. Deus me proteja. Deus me proteja. Tá. O Marx, terceiro de 9 filhos de uma família de origem judaica, de classe média, da cidade de Trèveris, na época no Reino da Prússia. A mãe dele era uma judia holandesa e o pai, Herschel Marx, um advogado e conselheiro de justiça. Herschel descendeu de uma família de rabinos. O Marx era neto de rabinos, mas o pai se converteu ao cristianismo luterano porque ele não poderia trabalhar, ele não podia ascender, estudar na universidade e tudo mais, tá? Então, ele se converteu, o Karl Marx nasceu e com 6 anos a família dele se tornou luterana. O Carlos Marx, que é o Karl Marx, era neto, portanto, de um rabino alemão, mas ele não lembrava nada das suas raízes judaicas. Por quê? Ele acabou se contaminando com o antissemitismo europeu e alemão. Numa obra dele jovem, que é anterior ao Manifesto Comunista, ele cria um texto que é absolutamente controverso, porque não combina com a atitude posterior dele. Seria uma obra imatura, confusa e crítica do papel social dos judeus no capitalismo. E o que ele fala é absolutamente escabroso. Influenciará futuros seguidores da grande obra dele, que é importantíssima na análise e na crítica da sociedade capitalista, e não combina, essa obra não combina com o resto da obra dele, que tem traços de brilhantismo, até os opositores do socialismo admitem isso. Ele escreveu nesse panfleto, que é anterior a 1848, quando ele escreve o Manifesto, ele escreveu um texto imaturo, em que ele tem um ranço antissemita e associa a sobrevivência judaica à função socioeconômica. Eu vou depois mostrar adiante um sionista socialista que vai analisar essa função socioeconômica. Na pirâmide social, no medievo, os judeus ocupavam o meio. Eles não estavam na base porque eles não podiam ser camponeses e nem ser senhores de camponeses, porque a terra era da nobreza e da igreja, e quem trabalhava na terra eram os servos que faziam o juramento de servidão, que era um juramento cristão. Então, os judeus ocupam, no medievo, uma função de intermediários. Tá? E há sim? Alguém falou alguma coisa? Estão me ouvindo? Ok. Sim, professor. Sim. Ok. Tem um autor chamado Abraham Leon, que morreu no Holocausto, e que tem uma obra muito importante, que é uma espécie de história do povo judeu no medievo e na modernidade. É um texto crítico, mas ele adota esse conceito de que os judeus eram um povo classe, ou seja, eles ficaram no meio da pirâmide impermeáveis, porque eles não se convertiam ao cristianismo, então eles não podiam nem trabalhar a terra como servos e nem ser donos das terras. Então, eles não eram produtivos, eles só eram intermediários. Então, olha a fala aqui do Marx nesse texto. A dominação universal do judaísmo, do triunfo de sua essência egoísta sob a forma do capitalismo de mercado, apontando o dinheiro
como Deus ciumento de Israel, diante do qual nenhum outro Deus deve existir. Marx afirmava ser a letra de câmbio o verdadeiro Deus dos judeus e que esta divindade havia ganhado toda a sociedade que assim se judaizara. O texto eu referenciei de um texto do Luiz Nazário, da Federal de Minas Gerais, um intelectual judeu, tá? Apesar do nome Luiz Nazário aparentar não ser judeu, mas ele é judeu, e um cara que eu tive uma interação com ele há uns 30, 40 anos atrás, muito culto, muito inteligente. Ele analisa a partir de Marx e Abraham Leon e faz essa fala. Mas seria o Marx falando aqui, tá? O Nazário só montou a fala dele. Esse é o livro, é um panfleto, é uma das versões, essa é a versão que eu tenho, então eu nem procurei uma na internet. É uma brochurinha pequena que tem alegorias de pouca qualidade, mas é diferente do antijudaísmo medieval, tá? Mas tem uma interação com os iluministas e vai ter uma interação com o antissemitismo alemão do final do século XIX, que utilizava conceitos do racismo. Olha só, o Marx nunca foi racista. O Marx nunca considerou conceitos de pureza de sangue e coisa do tipo. A questão dela era socioeconômica. O olhar dele era a participação socioeconômica dos judeus. Mas o discurso é um discurso retórico de um rapaz jovem, tá? Que está falando. Então, como é que os judeus entraram nos movimentos sociais? Eles eram minoria oprimida, não conseguiam se inserir na sociedade. Então, vou pegar um exemplo. Ferdinand Lassalle é um intelectual francês judeu, tá? E foi companheiro do Marx já nas revoluções de 1848. Eles interagiam, eles participaram da Revolução na Alemanha, tá? Eles foram depois meio expulsos, e foram e voltaram, mas eles rompem na década de 1860. Ele vai na direção da social-democracia. O Marx vai na direção da Primeira Internacional, tá? Que tem uma linha, e ele vai na direção da social-democracia, que vai ser a Segunda Internacional. Tá? Primeiro dos nossos parceiros e que nos interessam. Moisés Hess também era companheiro de Marx. Um pouquinho mais velho que ele, companheiro dele... Alguém passou uma linha no meu... Mas eu não vou mexer, porque depois pode cair tudo. Foi condenado à morte pelo governo alemão e pela sua participação na Revolução de 1848. A Revolução de 1848 ela era basicamente nacionalista e liberal, ou seja, era uma revolução burguesa. A Alemanha queria se unificar e a Alemanha queria ter um governo liberal. Mas havia uma veiazinha, um grupinho pequeno que queria também desenvolver o socialismo. Eles são uma minoria dentro da Revolução de 1848. Não só lá, em toda a Europa. A Revolução de 1848 basicamente é burguesa, é liberal e nacionalista. Mas ele era um socialista judeu que conhecia o judaísmo, conhecia a tradição messiânica e, a partir de um olhar messiânico, ele refletia nas suas concepções de socialismo. E ele faz uma síntese entre o judaísmo e o messianismo do judaísmo com o socialismo. E ele é fortemente influenciado pelo fato de que, em vida dele, a Itália, antes da Alemanha, ele vivia na Alemanha, a Itália, antes da Alemanha, é unificada por uma guerra entre italianos com apoio do Napoleão III da França contra os austríacos que não permitiam a Itália se tornar uma nação. Tá? Então, nos anos 1859 e 1860,
Os italianos, com a ajuda francesa, Napoleão III, eles renascem como nação. Aí ele fala, Roma renasceu, tá? Roma renasceu. Jerusalém renascerá. Ele faz uma alegoria entre dois povos que desapareceram no final do mundo antigo, os romanos do Ocidente, havia os bizantinos, mas eles não eram os romanos do Ocidente, e os judeus. E diz, Roma renasceu, vai renascer Judá, Israel, Jerusalém. A obra dele chama Roma e Jerusalém. E ele tem um olhar do renascimento judaico numa ótica de uma sociedade mais justa, que não vai explorar de maneira violenta as classes inferiores, tá? E se trata, então, do pioneiro do sionismo socialista. Então, ele, entre outras coisas, ele fala aqui, não dá para ler tudo, tá? Mas ele fala aqui, terceira linha, toda vez que se liberta a cidade eterna, às margens do Tibre, Roma, começa também a libertação da cidade eterna ao pé do Monte Moriá, Jerusalém. Com o ressurgimento da Itália, ressurge também a Judéia. Os desolados filhos de Jerusalém tomarão também parte, junto com os demais povos, na imensa ressurreição. Isso é um lado messiânico, tá? Que sobreviverá após a escura noite hibernal do medievo. E fala da primavera dos povos, que começa para ele na Revolução Francesa 1789, e continua na Revolução de 1848. E fala aqui, no segundo parágrafo, terceira linha, a ressurreição dos mortos já não constitui maravilha numa época em que Roma e Grécia se renovam. A Grécia tinha ficado independente em 1826, dos turcos otomanos. Roma estava se emancipando agora com a dinastia de Savoia, tá? Com a ajuda do Garibaldi, que passou aqui pelo Brasil. Tá? Então, ele fala, a Polônia está respirando de novo, a Hungria está se preparando para se libertar, nós também vamos. Ressurreição dos mortos é um trecho famoso do Ezequiel, capítulo 37, que é o Vale dos Ossos Secos. É uma profecia de que no final dos tempos os mortos se levantarão, reconstituirão suas ossadas, suas peles e vão caminhar na direção de Jerusalém. Ou seja, uma profecia mística, profundamente mística, do renascimento de Israel. É claro que isso é místico e ele é do socialismo científico, mas ele faz esse link, ele se aproxima. Então, entre lá no último parágrafo, entre todos os povos tidos por mortos, cuja missão histórica e direito à existência nacional será mista e reivindicar. Figura também o povo judeu, qual não debalde lutou contra todos os vendavais da história universal, onde quer que se encontrasse, dirigia penosa e incessantemente, e o dirige ainda hoje, seu olhar para Jerusalém. Ou seja, socialismo científico, mas inspirado no judaísmo e no messianismo. Bom, claro, ele constrói um programa político. Ele achava que a França, que já tinha ajudado a Itália contra a Áustria, e o Napoleão já tinha feito uma emancipação dos judeus, quando ele criou o novo Sinédrio, no meio do governo de Napoleão, ele criou um novo Sinédrio. Então, ele achou que a França iria ajudar um Estado modelar, inspirado nos profetas, na justiça social, mas nos parâmetros ideais socialistas do século XIX. Ou seja, ele está pondo os judeus na história, está pondo os judeus nas lutas sociais e inserindo eles numa nova realidade. Só que os círculos judaicos achavam ele muito espinosista, tá? E muito socialista. Então, ele não consegue ainda ter grande quantidade de simpatizantes, mas ele cria, ele abre um primeiro caminho, ele é um pioneiro. Tá? O socialismo da Segunda e Terceira Internacional não acreditava em nacionalismo. Tá? E também
não teria como inserir o sionismo, que é uma vertente do nacionalismo judaico. Mas, apesar de que eles já diziam, eles eram uma internacional, ou seja, não haveria nacionalismo. Havia uma conjunção dos interesses de toda a classe obreira do mundo todo, internacional. Depois de 1848, há dois contextos se oferecendo aos judeus. A segunda metade do século XIX tem grandes avanços nos direitos judaicos na Europa Ocidental. Vamos tentar entender, para que vocês não se percam na geografia. Europa Ocidental seria França, Inglaterra, Alemanha e cercanias. Europa Oriental seria o Império Russo, que dominava Polônia, dominava partes de países vizinhos, Ucrânia, Lituânia, Letônia, Estônia. Era um conglomerado de nacionalidades dentro de um governo muito autocrático, muito autoritário. Tá? Só que na Europa Ocidental abre-se direitos e cidadania. Quando a França é derrotada pela Prússia e surge o Império Alemão, já dão direitos de cidadania na República Francesa. Lembre da história da semana passada do Herzl, que o caso Dreyfus, há uma acusação de que abriram a porta do exército para judeus e olha o que deu. Tá? Estão abrindo aqui. O Dreyfus é 20 anos depois. E a nobreza, que estava no exército francês, grita e esperneia querendo botar a culpa no judeu. Tá? Então, na França já havia certos direitos de cidadania. E judeus participando da política a partir de 1871. No Império Alemão, que é o outro lado dessa guerra, criado nessa mesma data, tem políticos nos dois grandes partidos, os conservadores e os liberais, têm políticos judeus. Um deles era o líder dos conservadores, o Stalin. Havia 3 grandes sociais-democratas, tá? Entre os liberais. Já no Império Britânico, chegou a ter um primeiro-ministro de origem judaica. Ele não é um judeu praticante, mas ele não nega a sua origem judaica, que é o Disraeli, que foi primeiro-ministro da Rainha Vitória, um dos primeiros ministros da Rainha Vitória no século XIX. Ou seja, está mudando o panorama, mas esse é um caminho em que o judeu tem que renunciar a algumas coisas. Algumas coisas eles vão ter que renunciar, mas é um caminho, é uma integração. Aqui a gente vê a quantidade de judeus que havia. Repara que tem aqui muitos judeus, aqui um pouco e aqui menos. Então, Alemanha, França, Inglaterra, Países Baixos, tem judeus, mas números... A Alemanha é que tem mais. A maioria dos judeus estão na Europa Oriental, na Polônia, dominada pela Rússia, na Rússia e no chamado Império Austro-Húngaro, que é um império que existiu entre 1871 e o final da Primeira Guerra Mundial, em 1919. Aqui tem muitos judeus, mas eles não estão recebendo os mesmos direitos que os judeus da Alemanha, Inglaterra e França receberam. Na Europa Oriental, então, aqueles que eu demarquei lá, quer dizer, no Império Russo e no Império Austro-Húngaro, tá? Na Polônia Russa, dominada pelos russos, lá vamos ver o que acontece com eles. A situação é diferente. No chamado Império Austro-Húngaro, que existiu só durante meio século, entre 1866 e 1919, é entre ruim e razoável. O imperador austro-húngaro era um cara que transitava no iluminismo, que era tolerante, porque ele tinha muitas minorias. O Império Austro-Húngaro era um balaio de gatos. Tinha muitas nacionalidades, todas aquelas repúblicas de origem eslava ali na antiga Iugoslávia, a República Tcheca, a Eslováquia, todo aquele pessoal estava no Império Austro-Húngaro. Então, ele tinha que ter um jogo de cintura com as minorias, e ele tinha. Razoável, tá? Nunca ótimo para os judeus. Já no Império Czarista, que dominava a Rússia,
e a Polônia, a maior parte da Polônia, a situação era péssima, péssima, muito ruim. Os czares haviam feito uma guerra junto com a Prússia e com os austríacos para recortar a Polônia, e ficaram com a maior parte da Polônia. E então, até a partilha da Polônia, que se chama, tinha poucos judeus no Império Russo. Os russos não entendiam dos judeus, não sabiam o que os judeus eram. Eles sabiam que os judeus eram os assassinos de Cristo. Eles tinham essa coisa bem ignorante. Então, os primeiros czares transitaram entre não tratar bem, mas não fazer violência. Mas logo depois vai acontecer o seguinte: isso aqui a gente vê o que é o Império Russo, tá? Isso aqui é a Polônia, do lado esquerdo em cima. Isso aqui seria Lituânia, Letônia, Ucrânia aqui, tá? Podólia, Bessarábia. Tá? Aqui pouquíssimos judeus, na parte interna do Império Russo, mas na parte ocidental do Império Russo. O Império Russo chegava até a Ásia, o Pacífico, tá? Então, a grande maioria estava aqui. E esses judeus começaram a ter muitas dificuldades. Por quê? Vamos ver. Os czares não sabiam o que fazer com os judeus e queriam converter. E eles herdaram um ódio visceral aos judeus, porque no período que a Polônia era independente, a nobreza e os reis poloneses deram para os judeus uma função social. Isso aquele Abraham Leon, aquele historiador marxista, fala muito bem. Os judeus ficaram entre a nobreza e o campesinato. Então, eles eram os cobradores de impostos. Depois, eles eram os taverneiros, os que controlavam e taxavam a bebida alcoólica. Mas eles não faziam isso para eles. A maior parte do que eles faziam, do que eles coletavam, era para a nobreza e para o rei. Mas a impressão dos camponeses era que os judeus eram os exploradores dele. Isso por alguns séculos. O Abraham Leão chama, de uma forma interessante, isso aí da função esponja. Função esponja seria o seguinte: nós temos um balde que é a riqueza produzida pelos camponeses. É um balde cheio de água, vamos falar assim. A riqueza seria a água dentro de um balde. E tem um balde aqui da nobreza e do rei. Os judeus cumpriam a função esponja. A esponja você põe no balde dos camponeses, enche ela de água, traz para o balde da nobreza e dos reis, espreme. Faz várias vezes isso, de tal forma que a riqueza vá para os nobres, mas os camponeses sintam que quem está tirando deles são os judeus. Constrói-se um ódio visceral aos judeus em função da função esponja, cobradores de impostos e taverneiros, principalmente. Só que aí vem o czar Alexandre II e ele quer industrializar o Império Russo. Lembra que eu falei lá? Industrialização na Inglaterra, 1770 para frente. Na França, Alemanha, Bélgica, Holanda, no início do século XIX. E a Rússia está atrasada. Então, a Rússia quer se industrializar rápido, de cima para baixo, não através da burguesia, porque eles não têm burguesia, mas através da nobreza, que vai entrar do lado do czar. Primeira coisa, libertam os servos e criam uma massa de mão de obra para a indústria. Mas o problema é que uma parte desses que são libertados vai concorrer com os judeus no artesanato e no pequeno comércio. Mas não só isso. Porque aquele papel dos judeus como intermediários entre nobreza e camponeses, que vinha ainda do Reino da Polônia, está se desmontando. Por quê? O pequeno comerciante e o artesão judeu perdem gradualmente a função, substituídos pela indústria precária ainda e pelas redes que a gente chamaria de pré-capitalista de comércio, que seria uma ancestral remota dos supermercados. O pequeno comerciante e o artesão judeu são arruinados. A segunda metade do século XIX, a gente sabe, por exemplo, que os primeiros judeus que vieram ao Brasil começaram a vir na virada do 19 para o 20, mas tem uma massa que vai sair da Europa Oriental e vai para os Estados Unidos.
O Brasil demora um pouco para chegar. Tá? Isso arruína os judeus. Aí o que acontece? Uma grande massa de judeus são proletarizados e pauperizados. Eles ficam pobres. Então, o que vai acontecer? Claro, tem um marco histórico. Os czares fizeram leis antijudaicas terríveis no ano de 1881, 1882. Tá? Claro, já tinha um ciclo migratório migrando para os Estados Unidos. Os judeus entram nesse ciclo migratório. Italianos, espanhóis, alemães, estavam migrando já, irlandeses, mas os judeus entraram nesse ciclo. Então, alguns destinos para a própria Europa Ocidental, sair do Império Russo e ir para a França e para a Alemanha. Isso tem muita importância no Estado judeu do Herzl, que ele queria criar uma solução para a realidade dos judeus que estavam integrados e começam a ser discriminados por causa da presença do judeu do estilo Europa Oriental. América, Estados Unidos e depois América do Sul, demora um pouquinho, e Israel, Palestina. Tá? Aqui não tem alegoria de questão política. Palestina porque era o nome da província turca. E vão surgir dois barões que vão fazer a imigração, o barão Hirsch, que traz para a Argentina e para o Brasil imigrantes judeus, e o Rothschild, que vai apoiar o projeto para Israel. E o sionismo vai nascer, então, em cima de uma pressão violenta, tá? E disputa o espaço com o socialismo e com essa migração para esses países aí. Mas o Império Russo também faz campanhas de conversão, restrições de regiões de moradia. Os judeus não podiam morar em certas cidades, não podiam frequentar as universidades, tinham profissões que eram vedadas aos judeus. Então, essas leis de maio, que aqui, olha, eu marquei 81, 82, lá em cima, tá? O marco histórico é isso, as leis de maio. E pogroms começam daí até a Revolução Russa, vai haver ciclos de pogroms. E os judeus pauperizados começam a procurar saídas. Uma parte deles se envolve no socialismo. Vamos derrubar o governo do czar e vamos estabelecer uma sociedade socialista mais justa, tá? Entre outras coisas. Então, vai ter muitos judeus se engajando no sionismo, no socialismo e numa nova vertente, que seria o sionismo socialista. O modelo do Moshe Herzl, que é do século XIX, da metade do século XIX, começa a se aproximar com o sionismo. Tá? Sionismo e socialismo começam a se juntar. Aquele modelo do Herzl é reconstruído por um cara chamado Nachman Sirkin. Ele era um intelectual, estudou economia em Berlim e participou, junto com Herzl e outros, do primeiro Congresso Sionista. E ele escreveu um panfleto chamado Problema Judaico e Estado Socialista Judeu, contrapondo-se ao Estado judeu do Herzl, que era um Estado burguês. Era um Estado em que não haveria uma sociedade socialista mais justa, né, naqueles princípios que o Moisés Herzl tinha já proposto. O Sirkin amplia a compreensão da situação dos judeus na Europa no final do século XIX. Ele entende que os judeus, no fundo, eles são inconformistas. O judeu não aceita ídolos. O judeu não aceita opressão. O judeu é crítico da forma de pensar da maioria. O inconformismo judeu, que já desde as suas origens negava paganismo, politeísmo, idolatria e os dogmas da Igreja Católica. Mas, claro, ele fala, o cristianismo fez a média com o Império Romano e depois se aliou aos poderes do Império Romano, do Carlos Magno, do Império Franco, depois do Império Germânico Medieval, sempre entregando a sua alma moral e a sua autonomia espiritual. Fez o jogo do poder. E o judaísmo não. Não quer dizer que hoje o judaísmo não faça, mas nesse contexto até aqui não tinha feito. Bom, o século XIX cria
uma imagem muito ruim do judeu como patrono do capitalismo. Tá? Isso já estava na questão judaica do Marx, tá? Porque eles foram os comerciantes e os primeiros que fizeram empréstimos a juros no medievo. Depois, isso eu estudo em alguns artigos, a usura passou para os banqueiros, e aí virou serviços bancários. A usura era maligna, ligada ao demônio. Tá? Os judeus são satanizados no medievo. Já quando vem os banqueiros, os Fugger na Alemanha, aqueles de Florença, os Médicis, os Perucci da Itália, esses eram banqueiros, manos limpas. O Vaticano, o Estado papal, prestou muito dinheiro a juros. Não contaminou eles com malignidade, mas, enfim, isso chegou. É o estigma falso da avareza judaica que se direciona a uma associação dos judeus com o capital e com os excessos do capitalismo. E quem é que é o grupo que mais se contamina disso? A chamada classe média baixa, que tem medo de cair e se tornar proletária e teme a concorrência dos judeus que estão chegando de fora da Europa Ocidental, lá da Europa Oriental, e começa a ter, assim, uma nova versão de um velho preconceito, que vai cair no antissemitismo racista, tá? No final do século XIX e depois no nazismo. Mas não vou entrar nisso, não é o nosso tema. O Sirkin critica os judeus socialistas que não veem que se assimilar no movimento emancipador das massas oprimidas não apaga o preconceito contra os judeus. Ele entende que a emancipação judaica na sociedade burguesa europeia é uma concessão da mesma, não por direito, não por uma ação judaica, mas é a burguesia que quer igualdade política. Então, vamos dar para todos a igualdade política e para nós, burgueses, não judeus. Ela é necessária. Então, vamos dar para os judeus também, tudo bem, mas eles que se misturem, eles que fiquem iguais, deixem de ser diferentes. E propõe que os judeus juntem o movimento de libertação nacional, sionismo, com o movimento social, socialismo. Ele é o precursor do sionismo socialista. E aí chegamos no Dov Ber-Borochov, que é o ideólogo do movimento juvenil no qual eu fiz parte. Ele viveu pouco, ele morreu muito cedo. Ele era da social-democracia russa, mas ele se aproxima do sionismo e faz uma síntese. Conhece o Marx e acha que o Marx desdenhou a questão nacional. E ele faz uma análise de junção do nacionalismo, no caso judaico, e do socialismo. E ele é um visionário, porque quando tem a Primeira Guerra Mundial, a Internacional Socialista diz: nós não vamos lutar, né, no que se tornou depois a Primeira Guerra Mundial, tá? Mas nessa guerra burguesa, nós não vamos dar o nosso sangue para salvar o patrimônio dos poderosos, dos ricos, dos industriais. Nós vamos ficar coesos, defendendo os direitos do proletariado. Faz uma conferência em Zimmermann, na Suíça, em 1915. Final da história, todo mundo veste farda e vai lutar pela França, pela Alemanha, por quem for. Na verdade, o proletariado não estava maduro e não conseguiu boicotar a guerra. Foram para a guerra e lutaram. Então, ele enxerga isso, ele diz que tem uma questão nacional, e a social e a nacional tem que se juntar. Tá? A situação dos judeus, claro, é insolúvel se ele não tiver uma definição territorial, e ele concorda com a proposta sionista, tem que ser em Israel. Mas ele não chega a executar nada porque ele morre muito cedo, mas seguidores dele vão levar isso adiante. Então, ele vê o proletariado judeu como um grupamento de vanguarda, tá? E que, num país desenvolvido, não poderiam fazer sua dupla revolução. Tá? Em Israel, que era um país, nesse período, totalmente devastado, tá? pelos turcos, eles ocupariam os espaços da economia
e entre judeus fariam sua luta de classes, uma burguesia judaica, um proletariado judaico. Então, ele é ideólogo do movimento sionista marxista, que se estenderá a Israel, criando os kibbutzim mais radicais, que havia kibbutzim de alguns agrupamentos. Ele é o ideólogo do kibbutz Amilhar e do kibbutz Artzi, que seria o Dró e o Hashomer Hatzair, o Mapam e o Marach, como é que chama? Tá, o outro lá. Tá. O Ardut Avodá. Tá. Ok? Já abri. Tá bom. Olha aqui, pessoal, o Borohov. Jovem e adulto, o túmulo dele que fica perto de Tvérias, ou perto de Degânia, tem um cemitério de grandes figuras do sionismo. Lá tem Arachel, aquela poetisa, e tem outros mais. A teoria dele da pirâmide invertida. Ele diz que uma sociedade normal tem uma pirâmide social com mais gente na base, operários e camponeses, um pouco no meio e no topo a classe média alta. Ele diz que os judeus, na virada do século XIX para o XX, eram um grupo anômalo, porque a maioria se concentrava no meio e em cima. Não havia proletariado, mas isso mudou, tá? Então, os judeus que tinham uma identidade nacional ficavam alijados das lutas de classe porque eram duplamente segregados, tanto como pobres, como desapossados, quanto pelo lado nacional. E num país judeu, eles teriam essas condições. Então, isso aqui seria a pirâmide invertida, só que os judeus já estavam se tornando essa base aqui. Isso aqui já está... Isso normalizaria. Mas a ideia é fazer em Israel, em que houvesse uma base que faria a luta de classes, podia ser pacífica ou não, tá? Mas poderia fazer isso num país normalizado. Outras propostas. Aí nós entramos, Pérola, no pessoal do Bund. Bund quer dizer organização. Eles eram socialistas judeus e não sionistas. Eles participam do processo de emancipação social, ou seja, eles vão entrar no Partido Socialista Russo, por exemplo, que é o mais importante, na ala moderada, que vai ser... quando a Revolução acontece, tem os mencheviques moderados e os bolcheviques mais radicais. Eles entram lado a lado com os mencheviques, mas com uma identidade judaica. Yiddish, tá? O Lenin, os mencheviques e os bolcheviques não são aceitos imediatamente. Quando instala a Revolução Russa, o Bund é praticamente dissolvido. Mas parece um projeto, e dele eu tenho falado bastante, porque eu tenho polemizado com um cidadão que anda atacando muito Israel aí, que é egresso do Sholem Aleichem, foi meu aluno, e os familiares dele eram simpatizantes desse projeto soviético de criar um Estado judaico soviético, na União Soviética, em cima da China e da Coreia ali, tá? Chamava Birobidzhan. Stalin estimula o projeto de Birobidzhan. Na verdade, os que tiveram a ideia, eles não tinham más intenções, mas o Stalin era uma cobra criada. E o que ele quer, na verdade? O Stalin quer proteger a fronteira com a China, que não era a China socialista, era a China ainda uma China nacionalista, povoar a Sibéria e evitar que as potências entrassem na Rússia asiática e parar o fluxo do sionismo e da imigração para fora da Rússia e resolver, entre aspas, o problema nacional judaico. Só que Birobidzhan, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, ela é um enorme fracasso. No final dos anos 50 do século passado, tá? Já tem pouquíssimos judeus. Isso aqui é uma coisa que eu tirei da internet. É como se fosse uma propaganda. A República, não é República exatamente, mas é uma unidade autônoma judaica em Birobidzhan.
Isso aqui é uma foto de judeus socialistas, não sionistas, que acreditavam, e é uma foto. Isso eu tirei, eu já vou mostrar da onde. Quem quiser depois pode procurar. Um artigo do Reuven Feingold. Reuven Feingold é um historiador judeu de São Paulo, é um dos que cuidam daquele pequeno museu que tem naquela sinagoga que tem entre a Rua da Graça e a Correia dos Santos. Ali tem um museu. Eu nunca consegui entrar naquele museu, mas dizem que é legal. Então, o artigo dele, tá? Tanto a fotografia quanto esse texto aqui, tá? Um trecho do Feingold. Entre 28 e 34, durante o governo de Stalin, foi discutida uma proposta de criar um enclave judaico em Birobidzhan, entre a União Soviética e a Manchúria, que seria China. Mais que preservar o judaísmo, Feingold é um historiador de forno e fogão, Stalin estava preocupado em povoar aquela região, então ocupada pelo Japão. O Japão estava dominando, nos anos 30, uma parte da Manchúria e uma parte da Coreia. Desculpa, a Coreia e a Manchúria. Tá? O Japão tinha derrotado a Rússia czarista numa guerra em 1904 e 1905, a Guerra Russo-Japonesa. A enorme Rússia czarista perdeu do pequeno Japão, que tinha tecnologia melhor, marinha melhor, e ganhou a guerra. Tá? Então, os soviéticos tinham medo. Aí ele quis criar também uma classe camponesa judaica, com uma ligação mais profunda com a União Soviética. Na verdade, ele queria formar uma comunidade que pouco tinha a ver com o sionismo. 34 mil quilômetros quadrados, tamanho da Bélgica, maior que Israel. O lugar tinha um clima horroroso. Invernos implacáveis e chuvas permanentes. Um lugar inóspito. Os judeus que vinham lá da Europa, da Rússia europeia, não tinham ideia de como é. Que lá também é frio na Rússia europeia, mas ali é pior. Esse é Birobidzhan, olha aqui, ó. Mongólia, Rússia, Japão e China. Só que o Japão ocupava a Manchúria. E o Japão era uma potência belicosa. Tá? O Japão vai se alinhar depois com a Alemanha e com a Itália, compondo o eixo, tá? Na Segunda Guerra Mundial. Olha o lugar que era Birobidzhan, estratégico. Era entre dois rios. Era uma armadilha terrível e foi uma forma de divergir do sionismo. Bom, aquele rapaz que escreve esses artigos agressivos contra Israel é neto e filho de um cara que defendia Birobidzhan e que acusava o sionismo. As farpas, a agressão, a violência visceral que ele declara para Israel está ligada às suas raízes. Tá? Por isso que eu estou querendo expor isso, porque esse cara é um cara bastante capcioso e bastante baixo na sua discussão. Bom, agora, o Moacir Scliar, que é um judeu que já morreu, eu conheci ele era minha mulher, na infância dela, interagiu com a família do Scliar. Tá? Ele escreveu um livro que chama O Exército de um Homem Só. E um dos personagens, tá, é um cara que mudou de Birobidzhan para Porto Alegre e conta a história do Império Russo e da União Soviética, sendo que os personagens principais são judeus e um deles é um comunista que sonha com um mundo livre, querendo fundar uma nova sociedade nas vizinhanças de Porto Alegre, com o nome de Nova Birobidzhan. O Scliar tem um brilho incrível, tá? Essa obra vocês devem poder acessar aí nas bibliotecas. Bom, outras opções. Simão Dubnov, o grande historiador judeu, que morreu também na Segunda Guerra Mundial, escreveu uma obra magistral, História Universal do Povo Judeu. Ele tem uma versão compacta e ele tem uma versão grande que tem, acho que, 12 volumes, gigantesca. Ele entende que a história judaica tem três fases. Primeiro, isolacionismo, diáspora, assimilacionismo com o iluminismo e a integração, da tentativa dos judeus se integrar na sociedade europeia. E aí ele propõe uma síntese dialética
é a famosa tese, o isolacionismo, antítese, assimilacionismo, e, para modular isso, o autonomismo, ou seja, juntar os judeus, congregar eles nos diversos espaços que eles têm, de fazer pequenos distritos judaicos nos lugares que eles viviam, criando, portanto, podia servir para o Stalin isso aí, tá? Porque Birobidzhan poderia ser, mas ele não era simpatizante do Stalin e não era comunista. Já a colonização sionista em Israel foi executada por partidos sionistas socialistas. No período pós-Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter dois partidos, os primeiros dois partidos de Israel eram socialistas. Um nasceu em Israel com gente que podia ter vindo de fora, mas ele foi criado lá, ele não foi importado, é o Hapoel Hatzair. E um veio da Europa Oriental, o Poalei Zion, que tinha a ver com o Borokhov, que estava ligado ao Borokhov. Esses dois vão juntar, separar, e vão surgir uma Mapai, que vai governar Israel desde a fundação até o começo dos anos 70, tá? E o Mapam, que era um partido mais marxista. Então, o Mapai, junto com outros, Artur Avodá e tudo mais, governou até 77, quando o Begin, que era de uma linha de direita moderada, não fascista, mas que transitou, teve flertes com o fascismo italiano, mas não se pode dizer que acusar ele de fascista. E, claro, o governo de Israel correu para lá e para cá. Os movimentos de imigração, as Aliot, foram diferentes uma da outra, mas a segunda e a terceira Aliá nos interessam em termos de sionismo e socialismo. Que a segunda veio pouca gente, mas que tinha participado da primeira Revolução Russa e das perseguições que o czar fez aos revoltosos e aos judeus entre 1905 e 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. Então, eles fundam a primeira Kvutzá. É um modelo socialista pequeno. Essa Kvutzá é semelhante ao kibbutz, mas o kibbutz era maior. A proposta do kibbutz, numericamente, era maior, que é Degânia, que existe até hoje e é chamada de Em HaMoshavot, a mãe das colônias. Com o final da Primeira Guerra, vem a Declaração de Balfour, que o Império Britânico promete um lar nacional judaico na Palestina, começa a Terceira Aliá, e aí ela já é mais massiva. Cria-se o mandato britânico e havia a possibilidade de criar um país. E aí começa um projeto maior de Estado, vem mais gente. E aí se criam algumas instituições muito interessantes de um pré-Estado, de um Estado embrionário. Israel foi criado, antes de nascer, foi gestado. Como uma criança gestada na barriga, foi gestado por esses idealistas, por esses halutzim, pioneiros. Primeiros kibbutzim, ligados ao Poel Hatzair, ao Poalei Zion. Primeiro sindicato geral que existe até hoje, é o maior de Israel, chama Histadrut. E a liderança do Yishuv era trabalhista, ou seja, era social-democrata. Tá? Se juntam os dois acima no Mapai e governam Israel de 48 a 68, mas ainda persiste depois. O Chaim Weizmann tenta manter a coesão entre as diferentes posições. Surge um partido à direita, que é o revisionismo, tá? Zeev Jabotinsky, um grande político, tá? Que tinha um flerte com o fascismo italiano, mas longe de poder dizer que ele era um fascista. Não tem absolutamente nenhuma... Seria uma falta de respeito com um grande político que ele foi. E o partido dele era o Herut, e o movimento juvenil era o Betar. O Betar existe até hoje. O Herut virou o Likud. E o Likud está no governo, aliado com os setores mais fundamentalistas da direita. É outra história. E, para fecharmos, o espectro político do pré-Estado é semelhante no mundo ocidental. De um lado, partidos de esquerda, socialistas e sociais-democratas.
e partidos de direita, liberal, um modelo entre o britânico e entre o fascista. Quando se cria o Estado em 48, a maioria é de esquerda e de centro. Isso vai mudando gradualmente com as migrações para Israel, principalmente migrações de países árabes, onde havia judeus que foram muito oprimidos pelas populações árabes, e depois judeus da antiga União Soviética que odiavam o socialismo porque tinham sofrido na mão de Stalin, Khrushchev, Brezhnev, etc., etc. E o Begin sobe ao poder. Atualmente, o governo de Israel congrega partidos de direita e de extrema direita sob o Bibi Netanyahu. Finito. Eu acho que com as interrupções eu fiz em 1 hora, não fiz, Muriel, Simão? Não passei de 1 hora, não. Maravilha, não, absolutamente, excelente, maravilha. Vamos abrir para perguntas. O senhor tem alguma perspectiva sobre o Estado de Israel diante de tantos amigos, entre aspas, que o rodeiam? Simão, como eu já comentei no encontro passado, eu estou em uma crise existencial muito grande. Tá? Eu me identifico profundamente com Israel. Eu tenho os filhos de 4 tios meus migraram para Israel, todos moram lá. Eu me identifico, eu estudei, eu sou graduado em Tel Aviv. E eu acredito que Israel hoje está numa situação muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque, na minha perspectiva, e isso dá uma polêmica e um bate-boca violento, eu não quero isso. Tá? Eu vou fechar o share para a gente poder ver o pessoal. Eu acredito que a única saída para Israel continuar existindo, e ela não é fácil, não tem mágica para fazer isso, é a criação, é a solução de 2 estados. Como chegar numa solução de 2 estados? Eu não sei. O atual governo não vai partir para uma solução de 2 estados. Então, nós vamos continuar dando guerra. E é muito deprimente para mim, porque todo o meu olhar de Israel, ele, tal como o Nachman Sirkin e o Moshe Hess, que me inspiram, apesar que eles são de outra época e tudo mais, eu enxergo Israel a partir de uma perspectiva bíblica. Eu acredito que Israel é a consumação de um sonho milenar em que paz é parte dele. Como diz o Isaías, Lo issa goel goel cherev, lo ilmedu ad milchama. Não se ensinará a guerra, nação contra nação, e não se fará mais a guerra. Mas não tem saída, tem que ter um exército forte e tem que reagir às violências. Então, eu estou bastante incomodado, deprimido, mas acredito ainda, sabe? Eu já estou um pouco velho, eu já podia ser cético. Podia ser que nem aquele do Eclesiastes, que fala vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas não. Eu ainda jogo com Isaías, ainda sonho com um processo de paz, mas está difícil. Então, Simão, a tua pergunta é muito boa, mas eu não tenho nenhuma resposta inteligente para te dar, a não ser fugir pela tangente. Professor, com todo o respeito, qual é a razão pela qual a Jordânia fecha as porteiras para o povo palestino? O Egito fecha as porteiras para o povo palestino. Qual é a razão pela qual isso daí acontece? Veja, Simão, o povo palestino transitou pela Jordânia. A Jordânia seria o Estado, o segundo Estado. Num certo momento, foi feita uma partilha. Em 1922, se criou o Emirado Hashemita da Transjordânia, que está até hoje sobre a família do antigo Hussein e os seus seguidores. E os palestinos foram para lá. Em 1970, o Hussein teve uma guerra civil com eles e botou eles para correr. Os sírios não querem palestinos
na Síria. Se tiverem, tem que estar adequados aos interesses do Estado sírio, que está arrebentado e destruído. O Líbano teve guerra civil e o Egito não quer também, porque os egípcios têm problemas. E sim, na verdade, ninguém quer, só que não adianta não querer. Em algum momento, veja bem, quem não tem vai buscar. Assim como nós fomos buscar um Estado para nós, e eu acho que nós temos legitimidade, tanto no sentido jurídico internacional, eu tenho lido alguma coisa que o Celso Laffer fala, eu acho que nós temos plena legitimidade, tá? Mas não adianta nós termos legitimidade e não reconhecemos a necessidade de criar um segundo Estado. Ninguém quer, tá bom, mas o que vai se fazer com ele? Vai deixar eles continuar fazendo o que fizeram em 7 de outubro? Aquilo foi horroroso. Aquilo foi horroroso. E eu entendi a reação do governo de Israel no primeiro momento. Tinha que ter uma reação. Só que a gente não anda para frente. A gente está retrocedendo. O senhor tem presente a distribuição de áreas na região, a distribuição de populações na região. Nenhum deles quer. A solução não deveria ser obtida a partir de uma reunião internacional com os países limítrofes? Olha, Simão, eu acho que a solução não é simples e nenhum dos lados está sendo adequado nisso. Eu acho que falhas dos dois lados, fundamentalismos dos dois lados, e eu posso saber de que lado eu estou, mas não significa que eu acho que o meu lado é o certo, o verdadeiro, o único. Não, eu não acho. Eu não concordo com o governo Netanyahu, eu não concordo com a política desse governo. Eu me identifico com uma Israel democrática e que respeite, que interaja, né? Mas não tem eco do outro lado também. Eu não discordo de você, não tem eco do outro lado, mas não tem também porque tem uma longa história também. Mas vamos deixar o pessoal perguntar, Simão. Vamos deixar o pessoal perguntar. Orlene levantou a mão? Sim. Orlene e Walter. Quem é primeiro? Orlene? Vai lá, Orlene. Professor, fala mais um pouco sobre o bundismo, sobre ter ressonância contemporânea, né? Então, tem gente que defende bundismo atualmente. Em que contexto isso se dá? Né? Fala mais um pouco sobre. Bom, isso não está no nosso tema, mas eu não posso dizer que eu não respondo. Eu vou tentar. Dízimo é uma questão muito contextualizada no... Não é dízimo, não. Bundismo. Ai, perdão, eu não te entendi. É que é velho, às vezes é surdo, viu? O Bund... Não, eu entendi. Tá, desculpa. O Bund. Bund é um negócio que me interessa. Eu escrevi 2 artigos sobre os judeus vermelhos. Eles estão no meu site, no academia.edu, Orlene. Academia.edu, meu nome você vai achar. Um chama Os Judeus Vermelhos, em Curitiba, e outro Rio de Janeiro e São Paulo. E eu escrevo sobre essa escola que a Pérola estudou e que eu trabalhei, que é o Sholem Aleichem. Eles eram idealistas, tá? Apesar dessa excrescência que se chama Breno Altman, ali havia gente maravilhosa e gente que hoje atua na comunidade judaica com ideias progressistas, democráticas. Eu lancei o meu livro em São Paulo no chamado ASA, Associação Sholem Aleichem. Meu livro lá, eu tinha lá umas 30, 40 pessoas, mais ou menos. Vendi um monte de livro, fui tratado muito bem. Ex-alunos meus,
tá? Ex-alunos meus, entre os quais eu citaria Lilian Starovnas, que é muito conhecida do pessoal que passou por lá. Mas não era só a Lilian, tinha outros. Enfim, o Bund era gente idealista. Só que o Stalin sabia muito bem perverter as relações e usar essa gente. Então, o problema não era o Bund. O Bund tinha uma proposta. E eu acho que caminhos e narrativas podem ser diferentes. Eu não quero que todo mundo pense como eu. Eu acho que a gente tem que respeitar os caminhos e as narrativas de cada um. Claro, discutir, dialogar, eu não compactuo, eu não entro nessa, tal, mas respeitar. E eu respeito muito o pessoal que era do Bund. Tinha vários intelectuais. O artigo que eu escrevi sobre Curitiba, sobre os judeus vermelhos, ele está focado num bundista que é pai de um amigo meu, que a gente mantém contato ainda, tá? Que é a gente chama ele de, esse senhor que já morreu, chama ele de Xuxe. Xuxe é um apelido, tá? O sobrenome de família era Jugend, Jugnd, Jugend. E ele cantava comigo num coral. Ele tinha um conhecimento imenso do judaísmo, mas judaísmo e do judaísmo socialista, do Bund. Só que ele não queria dar entrevista para mim. Eu me aproximei dele, fui atrás dele. Depois eu juntei todo o material que eu tinha, fiz entrevista com pessoas secundárias, mas ele tinha sido a grande personalidade. E eu fiz em homenagem a ele um pequenino artigo. E eu acho que eles tinham um trabalho cultural maravilhoso em língua ídis. Eles tinham um coral maravilhoso. O TAIB, Teatro Amador Israelita Brasileiro, é uma instituição digna de respeito. Tá? A Escola Sholem Aleichem tinha uma proposta pedagógica avançadérrima. Ou seja, a perspectiva cultural do Bund, eu aprecio, eu apoio. O caminho que o Bund propunha estava muito ligado à União Soviética e eu não compactuo com isso. Eu não compactuo nem com a União Soviética e nem com Stalin. O stalinismo, para mim, está vivo, tá? Existem algumas figuras que transitam no entorno do governo atual que são de uma vertente stalinista. E esse senhor também, esse herdeiro dos stalinistas, o discurso dele é bem stalinista. Ele tem uma violenta dor de cotovelo porque Israel criou, cresceu e Birobidzhan ficou na memória. Então, e aí só para completar, então qual que é a solução? Se não são nacionalistas, então qual que é a solução contemporânea hoje? A solução? Para mim, isso. Sim, como? Sim. Sim, porque como eles vivem essa perspectiva judaica sem uma nação, ou como seria atualizar, né, nos dias de hoje? Como que seria? Seria judaísmo cultural, mas dentro de nações, é o que temos, não é isso? É isso que né, tem pessoas hoje que vivem essa perspectiva, mas como que eles respondem a essa atualização do judaísmo sem conversar com nacionalismo? Olha, você pode ser judeu sem interagir com o nacionalismo. Não precisa ser sionista para ser judeu. Existem judeus ortodoxos que não concordam com o Estado de Israel. Existem judeus da diáspora que não têm interações com Israel. Né? Então, para ser judeu, não precisa ser sionista. O caminho do sionismo é um caminho que eu apoio, tá? Mas eu não sou realizador, quer dizer, eu morei em Israel, mas eu voltei para o Brasil. É um caminho que eu apoio, é um caminho que eu acho que, sendo numa vertente democrática, pode ser de direita ou de esquerda, democrática, e que tente dialogar e fazer um tratado de paz com os nossos vizinhos, eu acho um caminho legal e eu apoio. Mas não é o único. Então, por exemplo, esses judeus comunistas, eles se diluíram, porque eles perderam o propósito.
eles se diluíram, eles desapareceram, eles se assimilaram, sumiram. E eu acho que fica difícil você ou estar numa vertente sionista ou numa vertente religiosa. Mas se você não tem nem a religiosa, nem a sionista, eu tenho um pouco das duas. Você fica perdido e você perde o sentido de ser judeu. Mas não significa que perdeu a alma judaica, não. Tá? Existe um judaísmo cultural. O próprio Moacir Sclia falava não só do judaísmo cultural, Moacir Sclia falava do judaísmo gastronômico. Tem gente que tudo que quer é esperar o Pêssego para comer a matzá e os knedler, e que chega a Rosh Hashanah para comer depois comidas típicas. E eu não vou dizer que não tem valor. Aliás, eu adoro também. Ok, Walter. Boa noite, professor. O que a gente tem notado, né, aí pela imprensa, pelos comentários, a imprensa nossa, né, não essa a do mainstream, né, é que o Netanyahu ele se pendurou nos ortodoxos e ultra-ortodoxos e vice-versa para manter o poder. Essa é a impressão que dá, né? E essa coisa já há muito tempo vem irritando o povo em Israel, porque os ortodoxos não podem servir as Forças Armadas, o negócio deles é ficar nas yeshivot rezando, umas coisas meio anacrônicas mesmo, fora do século XXI, né? Agora, a gente sabe que esses caras, esses religiosos, eles têm uma força muito grande, pelo menos enquanto o Netanyahu deixar, enquanto não houver uma reforma, uma nova eleição. O que o senhor pensa? Eles chamam isso de sionismo religioso. É isso mesmo, o sionismo religioso? Ou é uma tropa de pessoas que, na verdade, se escondem através da ortodoxia, da ultra-ortodoxia? Na verdade, é para manter o poder e ponto, e acabou. Ok. Os ortodoxos não são um grupo homogêneo, como os judeus não são um grupo homogêneo. Há diferenças dentro dos ortodoxos. Só para ficar com o pacote dos ortodoxos, existe os ortodoxos racídicos, aqueles que realmente andam com aquelas roupas escuras, tal, e que que não servem ao exército, que não pagam imposto direito, que dependem de ajuda internacional de judeus ricos do mundo, tá. Ora, mas não são só esses. Em Israel existe uma ortodoxia sionista importante, a maioria são de direita, mas eles são os chamados kippah srugah, o solidel, a kippah tricotada. Eles trabalham, eles estudam, eles têm uma universidade onde eu estagiei uma vez, chamada Universidade Bar Ilan, digna de admiração e de respeito. Eu estive lá, eu estudei por 2 semestres lá, achei espetacular. Não concordo com as ideias políticas que rodam por lá, mas merece o respeito. Esses judeus servem ao exército, militam em colônias, alguns são fundamentalistas politicamente falando, mas trabalham, estudam e defendem o Estado, fazem exército. Então, não dá para empacotar todos os ortodoxos. Claro que tem aqueles capotas pretas lá, aqueles hassidim, que eles são, de certa forma, sanguessugas do Estado, e não contribuem, e não fazem exército, etc. A maioria dos judeus ortodoxos de Israel é de direita, sim, mas existe uma fração mínima que são também ortodoxos e são de esquerda. É mínima, é pequena.
Tá? E nos Estados Unidos, eu fui agora para a defesa de tese da minha filha e eu descobri uma coisa que eu nunca sonhei que existisse. E olha que eu sou rodado no mundo judaico. Minha filha me levou para assistir um Kabbalat. Eu fiquei 2 semanas lá. Eu tive 2 sextas. Uma sexta a gente quis fazer um programa cultural, tal, mas eu fui numa das sextas com ela, numa comunidade de ortodoxos igualitários. O que seriam ortodoxos igualitários? Eles tinham, no fundo da casa de um deles, eles têm aquelas casas grandes com quintais, tinha uma tenda armada permanentemente, cadeiras e mesas. Eles fazem de domingo a sexta, minyan, o tempo todo, de manhã. Eles vão antes do trabalho e as mulheres comandam. Quem faz a reza, e eu fui assistir um Shabat, que eles fazem uma vez por mês, um Erev Shabat, sexta-feira à noite. Eu fiquei encantado. Mulheres com aqueles vestidos compridos, tá? Mas sentadas juntos com o homem, dando a mão, cumprimentando e rezando de uma maneira maravilhosa. E eles me deram a honra de fazer o Birkat Hamazon, que é a reza do alimento, tá? Agradecer pelo alimento. Coisa maravilhosa. Eu adorei, adorei. São ortodoxos moderníssimos. Existe. A gente acaba fazendo uma generalização grosseira, às vezes. Mas no que tange à política, eu acho que o fundamentalismo de direita e de esquerda sempre leva a gente para o buraco. Eu acho que uma atitude de centro, esquerda, centro, direita, centro, às vezes uma leve tendência mais fundamentalista, mas desde que seja dentro do processo democrático, é tolerável, é adequada. E democracia é isso, é diversidade, pensar diferente. Sim, quem mais? Quantas perguntas mais, Simão? Se o senhor permitir, eu tenho uma ainda dando continuidade ao que a Orlene perguntou. Eu pergunto Vamos lá. Se eu souber responder, vocês estão fazendo perguntas muito difíceis. A perseguição stalinista aos intelectuais judeus afetou o comportamento dos então membros do Bund? Pois é, quando eu escrevi umas postagens para o Breno Altman no Facebook, e eu falei que o seu querido, a gente fala Zichrono Levrahá, de abençoada memória, pai e avô, tá? Devem ter sido cegos, porque o Stalin, tirando o Hitler, tirando o nazismo, foi quem mais matou judeu nos últimos 2 séculos. O Stalin levou para a Sibéria uma grande quantidade de intelectuais judeus. O Stalin era paranoico. Ele tinha, tanto ele como seu chefe de polícia secreta, o Beria, eram 2 doentes mentais, alucinados, que enxergavam em tudo. Então, tem 2 exemplos, por exemplo. Ele criou a ideia de que tinha uma conspiração judaica para envenenar ele, que eram médicos judeus que queriam envenenar ele, e prendeu uma quantidade enorme de médicos judeus e os puniu violentamente. Entre matar, entre prender, entre isolar na Sibéria. Ele chegou a cometer o seguinte, vamos esquecer os judeus agora, antes da Segunda Guerra Mundial, com o Hitler já no poder, sabendo do risco que tinha, ele fez um expurgo na alta cúpula do exército soviético. E ele mandou prender 2 heróis da Segunda Guerra Mundial, tá? O Zhukov, que foi o grande marechal do exército soviético, um cara brilhante, com táticas e tudo mais, e o Voroshilov. Ele mandou prender os 2, porque ele achava que eles queriam derrubar ele. Quando o Hitler começou a invadir em 41, isso foi em 37. Os caras ficaram uns 4, 5 anos na cadeia. Mas quando o Hitler começou a invadir em 41, ele não tinha um oficialato adequado, ele tirou os caras e os caras defenderam a União Soviética e acabaram vencendo a guerra. Aí, os
meus queridinhos stalinistas dizem, o Stalin venceu a Alemanha nazista. Eu não vou falar um palavrão, porque fica feio, tá? Mas imagine eu falando um palavrão, ele defendeu, ele estava quase entregando a União Soviética ao Hitler, porque ele decepou. Ainda bem que ele não matou esses caras, que ele só prendeu eles. Mas procure depois Voroshilov e Zhukov, dois heróis da Segunda Guerra Mundial que tinham medalhas, não tinha na frente mais espaço, puseram atrás, tanta medalha que eles ganharam. Heróis de guerra. Agora, ele tinha uma neura dele era o Trotsky. O Trotsky era de origem judaica. Ele era um judeu assimilado, distante de qualquer coisa, tá? Mas ele tinha uma neura com Trotsky que era doentia. Stalin matou muita gente. A União Soviética não tinha uma ideologia antissemita, mas teve uma prática antissemita sem ter uma ideologia. Dizia que ia emancipar, ia criar Birobidjan, e esse rapazinho que está por aí vociferando e falando coisas contra Israel, eu acho que na cabeça dele, quando eu provoquei, ele não respondeu, porque ele sabe que o passado o condena. Seus ancestrais eram stalinistas burros. Professor, o senhor mencionou o sionismo socialista. O senhor tem 2 minutinhos para falar sobre o sionismo religioso, tipo Bnei Akiva. Sim, quando veio a pergunta do Walter, eu falei, o Bnei Akiva é uma vertente ortodoxa, sionista e colonizadora também. Só que essa vertente que era, digamos, paralela aos kibbutzim, eles tinham kibbutzim também. Eu cheguei a visitar um kibbutz do Bnei Akiva, eles lá, ninguém trabalha no Shabat, tem uma série de coisas interessantes lá. Mas eles se tornaram também fundamentalistas, eles são os que colonizam a região da Judéia e da Samária, e eu diria que, lamentavelmente, eles se distanciaram dos seus ideais iniciais para se colocar numa vertente mais fundamentalista. Eu tive uma namorada durante 1 ano, eu era do Dror, ela era do Bnei Akiva. Eu tive muitas interações com o pessoal do Bnei Akiva. E essa namorada, infelizmente, eu descobri há alguns anos atrás que ela tinha casado com outra pessoa, ela tinha morrido. Eu fiquei muito triste porque era uma família maravilhosa e uma pessoa maravilhosa. Tá? Mas eu acho que o sionismo religioso é uma vertente legítima, mas a tendência que eles adotaram agora, que é aquelas colônias bastante fundamentalistas e que estão atacando as aldeias árabes no entorno, eu não me identifico, não. Eu tenho mais 2 minutos se alguém quiser perguntar, mas acho que a gente passou da hora. Muito bem. Então, eu quero lhe agradecer muito, professor. Um privilégio tê-lo sempre conosco e a gente espera tê-lo muitas vezes mais. Quero agradecer também nesse final de curso a todos os participantes, as intervenções que enriqueceram ainda mais a apresentação ou as apresentações do professor Feldman. Quero agradecer a todos, então, e esperamos tê-los conosco nos próximos cursos. Aliás, se eu até me permito solicitar sugestões, se tiverem, para que a gente possa organizar as próximas sessões que possam interessar mais ainda aos participantes. Muito obrigado a todos, muito bom descanso. Parabéns, professor Feldman, mais uma vez, nosso melhor agradecimento. E a todos, então, muito boa noite, muito bom descanso. E daqui a pouquinho, então, vamos preparar os certificados àqueles que cumpriram a participação de acordo com aquilo que estava previsto para receber o certificado. Muito obrigado a todos mais uma vez.
abraço, Obrigada, pessoal. um prazer Obrigado, hein? enorme. Muito obrigado, Simão, Obrigado Muriel, pela muito audiência obrigado, aí. Sérgio. Essa estava muito boa. Shalom, Lela Tov a todos, maravilhosa aula, parabéns. Até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos também. Obrigado, Obrigado. boa noite. Obrigado, Obrigada. professor Sérgio. Eu Obrigado. que agradeço. Eu que tenho que agradecer. Vocês ficaram Muito aí obrigada. firmes. Muito obrigada a todos. Excelente aula. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigado, Santo Um André. abraço. Muriel, Vou falar. não esquece de me mandar as gravações. A hora que estiver pronto, tudo bem. Sim, não, com certeza. Professor, Obrigado. novamente, né, a gente sempre assiste novamente para, né, pegar tantos detalhes. É muito bom. Excelente. Obrigada. Boa noite. Até o próximo curso. Boa noite, se Deus quiser. Boa noite. Bom descanso a todos. Eu vou Boa noite. fechar a sala agora. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada.